Olá pessoal, tudo bem? Amantino Neto aqui do canal Contando Histórias e hoje eu estou aqui, recebendo uma pessoa muito bacana que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu queria dizer para vocês que se vocês gostarem, dê o seu joinha, o likezinho, inscreva no canal. Nós estamos aqui voltando aos poucos. Muito tempo que a gente não faz uma entrevista. E hoje eu espero que vocês gostem, que eu estou aqui hoje com a Valéria. Olá, Mantinho. Bom dia, né? Queria agradecer o convite, né? Bom dia a todos. Gente, é a minha primeira vez, né? Na entrevista, no podcast. E eu espero que flua aí como tem que ser. Então, Valéria, quem que é a Valéria? Como é que, assim, é o seu dia a dia? O que que a Valéria faz? Então, a Valéria é uma construção, né? Por trás da Valéria tem muita gente, tem uma família muito unida, uma família que se ama, tem um esposo que é muito companheiro, né? Que faz toda essa construção da Valéria. Meu dia a dia é como acho que um dia a dia normal de toda mulher que trabalha fora, que tá aí lutando com o marido para conquistar algo, né? Então, assim, tem os afazeres de casa, tem o trabalho e tem também um pouquinho das minhas redes sociais, né? Que é o que eu compartilho um pouquinho com as meninas. Você quer falar um pouquinho da sua infância, daquela menina serelepe que eu tenho certeza que você foi? Hã? Até que eu fui uma criança bem tranquila, bobo. É. O meu irmão, ele era mais puxado. Acho que quando tem um irmão, assim, que chama mais atenção, né? Meu irmão era bem levado. Então, eu acho que os outros já ficam mais... Então, eu quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Gravata e pro meu amigo Gravatinha. Forte abraço para vocês. Mas e assim, você teve uma infância tranquila, na escola, desde criança nunca fez bagunça? Então, assim, é o que eu falei. Foi uma construção, assim. Na infância, eu sempre fui muito caladinha. Quase uma criança... que às vezes as pessoas nem percebiam que estava ali por perto, né? Tem muitos relatos assim, de pessoas, né, mais velhas que me conheceu na infância, que eu era bem caladinha, era uma criança tranquila, que não dava tanto trabalho, até chegar na adolescência, né? Hum. Então, assim, na minha adolescência, acho que também por influência, né, da escola, dos amigos ali da escola, eu já comecei a dar um pouquinho mais de trabalho, assim, para os meus pais, em questão de normal, né? Matar aula, essas coisas assim. Fui uma adolescente mais rebelde um pouquinho, tive uma fase ali meio que rebelde, mas sempre muito tranquila também, sempre sabendo os meus limites, né? Até onde eu podia ir. A gente não fala muitas das coisas que a gente fez atrapalhado durante a criança, não, né? A gente gosta sempre de esconder um bocadinho dessas atrapalhadas que a gente faz, que também não interessa muito para os outros, não, né? E em que momento, né? Vamos lá. Em que momento decidiu entrar para a vida pública trabalhando como assessora parlamentar? E também você é assessora parlamentar do vereador Carlinhos Enfermeiro, né? Então Sim, você concilia a faculdade de administração, sim. né? Qual que é mesmo a faculdade? Alfa A Unipac, Alfa Unipac, aqui em Paba mesmo, aqui em né? Na Pablo. unidade de Paba. E você concilia também o seu trabalho como assessora parlamentar do vereador Carlos Enfermeiro. Como é essa situação de trabalhar como assessora parlamentar, o seu trabalho dia a dia na Câmara? Então, eu acho que eu nunca pensei em toda a minha vida trabalhar na rede pública, né? É, mas o convite, ele aconteceu de uma forma bem natural, né? No ano de 2022, eu participei do concurso Miss Ipaba, né? Que eu tinha um propósito também participando desse concurso, onde eu conheci o Carlinhos mais de perto, né? Conhecia ele só de ouvir falar, mas ainda nunca tinha tido ainda uma aproximação, uma amizade. E aí, durante esse concurso, durante a preparação desse concurso, que ele, juntamente com a prefeitura, né, organiza esse evento, e aí eu conheci ele através desse concurso. Aí, logo depois, né, aqui no Ipaba ainda não tinha essa oportunidade de trabalhar como assessor parlamentar de vereador, aqui na Câmara ainda não tinha, né? E aí, nesse mesmo ano, já estava finalizando as obras lá na Câmara, né, no prédio, onde, que até um projeto dele também, do terceiro andar, das salas dos vereadores, né? Cada vereador tem uma sala, tem um O gabinete. gabinete,
para atender, né, o munícipe com mais à vontade, com mais privacidade, porque antigamente era só uma sala para todos, né? E hoje Uhum. cada vereador tem sua sala. E aí ele veio através de indicações, ele me falou também que outras pessoas indicaram para ele o meu nome, né? E aí ele veio me procurar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu estava desempregada, foi no ano, acho que de 2022. Eu tinha acabado de sair na loja, trabalhava no comércio, né? E comércio, você sabe que é aquela loucura, né? Quem trabalha no comércio não tem muita vida assim. É, E aí ele me fez o convite, eu não tinha formação nenhuma, né? Eu acho que eu não tinha nem o terceiro ano ainda formado completo, que eu tinha abandonado a escola. Aí ele me fez o convite, me fez a proposta. Na hora eu fiquei meio com medo, né? Porque quando você vê o nome assim, assessor parlamentar, você imagina já algo de sete cabeças. E aí ele foi conversando comigo, foi me orientando, né? Ele me incentivou também a terminar os meus estudos. Foi ele que me incentivou, precisei terminar para para entrar nessa vaga, né? Ele me esperou, ele ficou sem assessor durante uns 3 meses, me esperando, né? Para me formar. E aí tá sendo assim, uma maravilha, porque é algo que eu nunca imaginei chegar, mas que abriu muitas outras oportunidades, né? Sim. Inclusive a minha formação, né? A faculdade A que você está fazendo. faculdade foi por influência ao meu trabalho. Então, assim, a minha faculdade hoje, ela também surgiu a partir do momento que eu fui trabalhar na Câmara, né? Então, assim, lá a gente começa a ver por outros olhos, né? É, Então, eu aprendi muita coisa, aprendi como que funciona, sair um pouco daquele básico que você aprende na escola, né? Sobre o Uhum. que é legislativo, executivo, enfim. Mas você sai um pouco ali da teoria e você aprende mais na prática, né? A questão de fazer indicação, você tem mais oportunidade de conversar com outras pessoas, a questão também de formar ideias, de formar opinião, tudo isso influencia nesse meio, né? Então, assim, é um ciclo que eu ainda não tinha tido oportunidade durante a minha vida e agora eu tenho essa oportunidade. Então, você como assessora parlamentar, você recebe, tem uma demanda muito grande, imagina lá no gabinete. Sim, a gente tem uma demanda alta, né? Para quem não sabe, o Carlinhos ele atende também mais na área da saúde, né? O pessoal procura ele muito assim, também na área da saúde. Ele tem um projeto social também. Então a gente atende bastante demanda. Nosso gabinete lá é o gabinete 10, para quem, né, precisar, pode entrar em contato comigo também, quiser falar com ele também, a gente marca uma agenda, né? Mas eu também tô lá todos os dias, a partir do meio-dia, né? De meio-dia a 6. E o nosso gabinete é o 10 no terceiro andar, né? Eu acredito que lá, cada vereador tem um ponto, assim, fixo. O nosso gabinete atende mais nessa área, né? É onde a gente é mais procurado. E eu acho que depois que fizeram, né, as salas dos gabinetes, agora tem os gabinetes de cada vereador, eu acho que também ficou mais acessível para a população acessar o vereador, né? Que hoje o vereador, ele é o mais próximo do executivo ali para o cidadão, é o vereador, né? Tem mais Sim. contato. Então, eu acho que esse acesso ficou mais fácil para a população depois das salas. Voltando mais um bocadinho agora para a Valéria em si, né? Como é que você concilia a sua vida pessoal, né? Cuidar do marido, da casa, dos estudos, né? Com a produção de conteúdos, ou então com o trabalho de influencer, né? Nas redes sociais, que a gente vê lá o seu Instagram. Você pode falar também, né? O endereço aí do seu Instagram. A gente vai colocar aqui embaixo depois na edição. Como é que você faz esse movimento todo? Uma loucura. Eu costumo sempre falar, porque eu recebo muito essa pergunta, né, com as meninas lá. As meninas sempre falam comigo, Valéria, como que você dá conta de tudo isso? Enfim, gente, eu simplesmente não dou conta, entendeu? A gente tenta dar conta, né? Sempre um dia após o outro. Eu também não fico muito nessa neura de ter que fazer tudo sempre perfeito. Deixo as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. E eu acho também que eu consigo fazer muita coisa por esse apoio mesmo, né? Igual eu falei com vocês, o meu trabalho hoje, eu tenho um tempo para mim, né? Porque igual eu falei,
A pessoa que sempre trabalhou no comércio a vida inteira, sai de casa 8 horas da manhã, chega em casa 7 horas da noite. Aí tem as datas comemorativas que praticamente você não tem tempo, né? Vai emendando ali, enfim. Então, assim, então hoje o meu trabalho, ele me dá um pouco dessa liberdade, sabe? De, de cuidar da minha casa, de ter minhas coisas pessoais, a minha rede, né? Que é o Instagram. Hoje o meu Instagram, para quem não me segue, né? A gente quiser me seguir lá, eu, Valéria Moraes. E assim, o meu Instagram hoje, eu não lido com ele 100% profissional, é mais um hobby. Lógico que eu também tenho os meus trabalhos, né? Que eu faço como influenciadora, com divulgação. Mas eu tento encaixar a minha rede social primeiro, depois do meu trabalho profissional, né? Então ali é um apoio que eu tenho e tem dado certo, assim. Às vezes eu sempre tô lá conversando com as meninas. Hoje eu criei um daily, né? Pra quem não sabe, é um Instagram, mas eu falo só para mulheres, né? Para poucas mulheres, mulheres mais conhecidas, mulheres que engajam comigo, e a gente assim é um bate-papo bem gostoso, né? Tem pessoas lá que eu nunca vi pessoalmente, de outra cidade, mas que parece que é amiga assim de muito tempo. Então a gente cria um pouco desse relacionamento. E tem dado certo, tá fluindo E como devagar, é que mas tá faz para fluindo. participar? Sinceramente, que essa aí para mim é nova, o No daily. daily. Então, o daily é um perfil só para mulheres, né? Tá. É voltado só para mulheres. Aí tem muitas meninas que criaram o daily. Então, no daily, o que a gente faz? A gente fala do marido, a gente fala de coisas que o marido faz que irrita a gente. Não, meu marido, esses dias que ele já mandou solicitação lá muitas vezes para me aceitar, eu não aceitei. E aí, esses dias, ele foi ver a bio, né, do perfil. Aí tá lá, como sobreviver ao marido. Aí ele ficou bravo. Esse perfil é pra falar mal de mim e tal. Não é nem falar mal, né? É as coisinhas, aquela coisa de toalha em cima da cama, do lixo que passa e não vê, né? Finge que não tá vendo lixo ali, cheio, entornando. Da vasilha lá na pia, né? Essas coisinhas assim que a gente costuma passar. E aí a gente sempre tá conversando sobre essas coisas, a gente troca receitas, né? Eu também sigo muitos perfis de deles, de outras meninas, aprendo também muito com elas. Então, assim, é essas coisinhas de mulherzinha mesmo que a gente não quer expor pra todo mundo. E aí a gente expõe só lá no daily para as meninas mais próximas. E como é que, assim, se eu quiser me fantasiar, Não, não vai, tem um porque. endereço, assim, que as moças, agora vamos falar de sério agora, para Ah. as senhoras que queiram participar desse canal, desse daily. Então, o meu daily, o perfil lá é daily da Val, né? Então é só vocês procurarem lá, daily da Val. Só que não é um perfil que eu divulgo muito por causa disso, sabe? Eu costumo aceitar mais pessoas conhecidas, né? Do meu dia a dia, assim mesmo. E, e pessoas que têm essa troca, né? Igual eu falei, no meu Instagram, eu tenho 5 mil, meu Instagram pessoal, né? Eu tenho 5 mil e alguma coisa, que ele é aberto, né? Uhum. Só que eu não converso com 5 mil e tantas pessoas. Não é 5 mil e tantas pessoas que dá uma curtida, por exemplo, nos meus vídeos. Sim. Não é 5 mil pessoas que comentam os meus vídeos. Então, eu percebi também que o Daily também foi uma estratégica para mim, que depois também que eu criei o Daily, eu percebi que eu tive mais esse apoio, né? Então, assim, antes de postar no perfil aberto, eu vou lá e posto primeiro para as meninas. Então, quando eu posto no meu perfil aberto, as meninas já sabem, já viu, vai lá e comenta, vai lá e curte. Então, hoje eu tenho mais engajamento do que antes do dele, sabe? Uhum. Então, é meio que. E assim, eu tenho. Ali no dele também, eu fico. Eu me abro mais as minhas fraquezas, os meus pensamentos. Coisas que às vezes a gente não comenta no outro perfil, eu comento ali no dele com as meninas. Por ser um perfil privado, né? Que você tem Isso. lá uma pessoa, o pessoal que está lá com você é um pessoal mais íntimo, né? Talvez você tenha mais essa liberdade também por essas pessoas compartilharem do mesmo problema que você diz ter com a questão da toalha em cima da cama, né? Lá em casa eu tenho um problema sério, porque meio. A gente não tem esse problema lá, né? De toalha em cima da cama. Não, Não, a gente tem toalha na porta do do quarto. quarto. Aí tem. Tem roupa no Na chão. roupa no chão não, porque. Não, roupa no chão. Ao invés de pôr no cesto, põe no Não, chão. põe no cesto. Não, no Mas é início não. engraçado. É engraçado que assim, a gente gosta de casa limpa, gosta de tudo, mas
Vocês são demais da conta nesse troço, gente. Eu não sou, você acredita? Lá em casa, eu sou bem desorganizada, sabe? E lá em casa, assim, lógico que eu gosto da coisa limpa e tudo mais, mas eu não sou neurada com isso, sabe? Por exemplo, acontece muito assim, eu saio muito, eu gosto muito de sair final de semana, pra roça, enfim, pra qualquer coisa. A minha sogra, se não tiver impecável a casa dela, assim, ela não sai. Eu não, filho, eu vou, saio, depois eu volto e arrumo, entendeu? E, e meu marido me ajuda muito também, né? Então acho que isso conta muito. Ajuda não, ele faz a parte dele, que ele também mora lá. Então a gente tem essa relação bem assim, dividida, né? Eu ajudo em casa também, ele também. É o que eu falo sempre com ele. Se os dois somam junto, né? Eu acho que é mais fácil de dar certo. Tem mais probabilidade de dar certo. Mas no início não foi tanto assim, não. Foi mais difícil, sabe? Eu tô com 2 anos de casado, tô no início ainda, né? Mas no meu primeiro ano de casamento, a gente brigava muito por coisinhas assim, pequenininhas assim, sabe? E isso tava desgastando. Por exemplo, eu também, além disso tudo, eu também trabalho no salão, né? Final de semana. Você é bobo. Sim. Então, dia de sábado eu também tenho os meus atendimentos. Então, assim, muitas das vezes acontecia de eu ter que largar uma cliente lá ou sair correndo assim, falar assim, não, espera que eu vou voltar agora. Pra mim ter que fazer um almoço, sabe? Pra mim ter que organizar alguma coisa. E, e isso meio que desgastava, porque eu acho que tudo também é questão da criação, né? Eu acho assim, os meus pais me criaram, eu e meus irmãos, né? A gente é de uma família com 5 irmãos, são 5 filhos, meio que pra vida, assim. Então lá em casa não tinha isso de, a mulher cuida da casa e o homem trabalha fora. Não tinha isso. Eu lembro que quando eu era adolescente, o meu serviço doméstico era arrumar a cozinha. E do meu irmão mais velho, que é o Felipe, era varrer o terreiro e lavar banheiro. E levar e buscar minha irmã na escola, né? Minha irmã mais nova. E eu lembro que tinha a escolinha do Dedeco, né? De futebol. E ele fazia parte, ele era fanático por futebol. Aí era 2 vezes na semana que eu lembro. Então, assim, pra ele jogar o futebol dele, o meu pai falava com ele, ó, então você vai trocar com a Valéria, né? Você vai arrumar a cozinha e ela vai buscar e levar a Raia na escola, porque batia muito com o horário dele de futebol. Então, eu acho que tudo isso foi essa construção. E já o meu marido já foi diferente, né? Foi criado naquela família tradicional, que a mãe é do lar, né? Minha sogra, ela não trabalha fora, a família não trabalha fora, as mulheres não trabalham fora. E aí, quando você junta esses dois elementos, né? No início, eu acho que dá um pouco de confusão, né? Uhum. Por isso. Porque no entendimento na cabeça dele, a obrigação da casa era minha, né? E E ele tinha que trazer a comida para dentro de casa e é isso. Então, assim. Então, no início foi um pouco. é, foi uma construção. Só que hoje a gente já tá lidando com isso bem legal. Ontem mesmo até compartilhei com as meninas do dele. Cheguei da igreja, a jantinha já estava pronta. Aí ele mandou até uma mensagem, né? Amor, a janta tá pronta. Porque estava demorando, né? O culto ontem acabou mais tarde. Então, hoje já tá mais tranquilo. É lógico que todos os dias é uma construção, mas hoje a gente já consegue lidar com essa fase melhor, digamos assim, sabe? bem, pessoal, tô aqui, né, esse bate-papo agradável com a Valéria Moraes, a irmã do Gravatinha, a filha do Gravataurus, né? Já mandei um abraço para eles, tá? E se vocês estiverem gostando, ó, dê o seu like, né? Sininho aqui, ó, toca para de mês em mês nós vamos estar lançando aqui um vídeo novo. E se inscrevam no canal, que é muito importante aumentar o número de inscritos, né? E quanto mais você compartilha isso, mais o canal cresce. Muito obrigado a vocês e vamos continuar, né, Valéria? Sim. Você falou para mim das redes sociais, né? Tem o dele, que é uma coisa nova, mas autoestima e autenticidade é uma coisa que poucas pessoas, né? Às vezes fica será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal não vai gostar? E às vezes muitas pessoas têm muita superficialidade, né? E a gente estava falando aqui em off, ainda há pouco, sobre a gente ser o que a gente
né? E não o que as pessoas querem que a gente seja, Sim, né? isso é muito importante. Então, eu estava também falando que assim, algumas pessoas não gostam muito do Amantino Neto porque acham que o Amantino Neto não é o Amantino, né? Tipo, não conhecem, então fazem uma imagem superficial da gente, né? E aí, como é que é a Valéria e essa questão da autoestima, de você estimular outras pessoas? Como é que funciona isso? Amantino, essa construção da minha autoestima, ela começou bem lá atrás, sabe? É o que eu falei com você, né? Acho que tudo uma base ali, né? A gente não cria essa autoconhecimento sozinho, né? São questões que influenciam também outras pessoas. Então, assim, na minha infância, eu lembro muito raro, assim, a questão de preconceito. Se eu tenho alguma lembrança, assim, né, de preconceito e tudo mais. Sim, olha, eu não lembro de ter sentido, sabe, é, isso em público tão abertamente, digamos assim. Mas, assim, lá na minha infância, eu era uma menina que eu tinha muitos medos, né? Eu tinha. Não é medo. Como que eu falo com você? Uma fragilidade, assim. Eu era bem mais frágil. Então, é claro que eu tinha as minhas inseguranças, né? Com o meu cabelo, com o meu tom de pele. é, Então, assim, na escola, né? Bem lá no início, eu lembro muito bem de eu ficar me comparando com as outras meninas, né? Eu lembro que a minha mãe, mas meu pai era chamada direto lá na escola, que eu tinha mania de ficar trançando o cabelo das meninas da minha sala, Uhum. colegas de sala, de classe. E a professora sempre chamava atenção por causa disso. E na minha infância eu lembro disso, sabe? Dessa fragilidade que eu tinha com o meu cabelo, né? Eu até comentei com as meninas do Daily isso ontem no meu perfil, né? De eu fazer essa comparação. E a minha mãe, o meu pai é negro, né? Negro afro mesmo. E minha mãe sempre teve o cabelão grandão, ondulado, né? Então eu não tinha essa referência ainda dentro de casa e na minha convivência ali de pessoas como eu, né? De mulheres como eu, como a criança que eu era. Aí eu lembro que a minha mãe, assim, sempre na hora de arrumar meu cabelo pra ir pra escola, era aquele trauma, era aquele chororô. Porque, assim, antigamente a gente não tinha igual hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem produtos especializados para o cabelo crespo, tem escova própria para o cabelo crespo, a gente tem tutoriais na internet, né? Tem uma influência muito grande na internet. Mas antigamente, na minha época, quando eu era criança, não tinha isso, né? Não existia o cabelo crespo, não existia o cabelo enrolado, não existia o cabelo encaracolado. Era o cabelo bom e o cabelo ruim. Ou você tinha um cabelo bom ou você tinha um cabelo ruim, né? Era assim que as pessoas falavam. E no meu caso, meu cabelo era ruim. Era chamado assim, o cabelo dela é ruim, o seu cabelo é ruim. E a minha mãe, ela não tinha essa agilidade para lidar com o meu cabelo. Então, assim, sempre era um momento muito de sofrimento na hora de pentear, com pente. E sempre falando, ai, não sei o que, você puxou seu pai, sabe? Sempre tem aquilo. Só que eu tive um pai também. Meu pai era muito foda. Meu pai é muito foda até hoje, né? Meu pai ele é maravilhoso. E ele sempre corrigia minha mãe nessa parte, né? E meu pai, ele sempre. Ele foi muito presente nessa construção minha. Por mais que ele era homem, né? Era o pai, digamos assim. Geralmente essa parte é mais pra mãe, né? Meu pai, ele sempre me empoderou muito, sabe? Não, seu cabelo não é ruim. Seu cabelo é cabelo crespo. Seu cabelo não é ruim. Então tinha muita questão também da cor de roupa, né? De cor de roupa. Porque preto não pode usar vermelho. Porque preto não pode usar uma roupa muito chamativa. Tinha isso, né? E tem até hoje, só que hoje, como é crime, então as pessoas têm mais cuidado em falar certo tipo de coisa. Mas eu lembro que meu pai falava comigo assim: não, você vai usar a roupa que você quiser, ué. Você vai usar a cor de roupa que você quiser. Se você quiser usar vermelho, você usa. Se você quiser usar roxo, você usa. Então, meu pai foi muito importante nessa fase, sabe? E aí, logo também depois que eu entrei na adolescência, assim, eu me lembro que a minha tia, eu tenho uma tia, parte de mãe, que ela morou com a gente. Ela veio para estudar, né? Ela morava no Cordeiro não tinha terceiro ano. E aí ela veio para morar com a gente para estudar, que é a Zilma, né? É, E eu não lembro assim exatamente a idade que eu tinha quando a Zilma chegou para morar com a gente,
Mas eu lembro que eu tava iniciando ali a fase da adolescência. Meus 13, 14 anos, assim, sabe? E como a Zilma, né, ela já mexia também com as colegas dela com cabelo e tudo mais, aí ela foi deixando esse processo mais fácil. Então, assim, ela foi apresentando produtos melhores pro meu cabelo. Eu comecei a relaxar meu cabelo, né, alisar o cabelo muito nova, eu tinha uns 15 anos. E ela que fazia isso pra ficar mais fácil pra pentear, digamos assim, né? Que eu sempre tive muito cabelo. Hoje eu tá preso aqui, mas eu tenho muito cabelo. E eu acho que tudo isso foi essa construção, sabe? Aí eu lembro que a minha tia também, ela foi muito importante nessa fase da minha adolescência, porque a minha tia, ela não me deixava me diminuir, sabe? Perante as outras pessoas. Então, assim, ela sempre me incentivava a fazer meus biquinhos. Eu, na adolescência, assim, eu já olhava criança para ter meu dinheirinho. Eu comecei a escovar cabelo muito cedo, né, para ter meu dinheirinho ali, para mim sair, para me comprar minhas coisinhas. E minha tia incentivou muito nessa parte, sabe? Na parte, assim, que do. Como que eu falo com você? Nessa questão da mulher mesmo, de mexer com o cabelo, fazer as coisinhas da gente, né? Enfim. E também uma parte muito importante que eu presenciei na minha vida é que depois também que eu mudei um pouco meu nicho. Quando eu era criança, na escola, eu sempre andei com meninas assim, que não era meu estilo, né? Meninas brancas, do cabelo grande. Então eu tinha essa comparação. Eu me comparava muito com elas. Mas na minha adolescência, quando eu fui me amadurecendo mais, eu tenho um grupo de amizade que até hoje a gente é muito amiga, né? Que a gente era todo mundo igual. Nós era eu, Angélica, Gabriela, a Aline, a Cacá. A gente era tudo igual. A gente tinha classe social parecida. Todo mundo era cabelo crespo, enrolado. Então, assim, a gente era muito parecido. Então, eu acho que daí que começou essa questão da autoestima, sabe? Essa construção da gente saber quem a gente é, da gente se aceitar, sabe? Aceitar o meu cabelo. Então, assim, a vida inteira eu alisei cabelo. Deve ter mais ou menos uns 7 anos pra cá que eu resolvi assumir o meu cabelo natural, né? Mas a vida inteira eu sofri. Eu não sofri tanto em questão de preconceito com meu tom de pele, ou até gordofobia, né? Não acho que eu sofri tanto isso. Mas com o meu cabelo foi um processo, assim, foi uma construção que até hoje eu ainda estou batendo muito nessa tecla, sabe? Dessa autoestima, assim, com o cabelo. O cabelo mexe muito com a mulher, né? O cabelo é uma coisa que mexe muito com a Né? autoestima da mulher. Eu acho que é o principal, eu acho que é o cabelo. Mas da xenofobia, do racismo, dessa coisa. Eu não, sinceramente, tem uma música do Traje a Rigor que fala: eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay, eu tenho amigo que eu não sei o que não sei. Você tá entendendo? Então, assim, isso para mim é muito E você consegue irrelevante. lidar com todo Isso mundo. para mim é relevante. Eu quero saber o que a pessoa está fazendo da vida pessoal dele, se ele está feliz e tal. Eu quero saber o tratamento que ele me dá. A gente tem que, eu acho assim, tá tudo bem o jeito que a pessoa é, mas a parte do que é você que tem que entender o que que você deve ou não aceitar, sabe? Eu costumo falar, eu já sofri muito assim com questão das gavetas, né? Tem um vídeo que fala até isso, sobre isso na internet que eu vi uma vez, sobre a questão das gavetas. Às vezes você coloca uma pessoa nessa gaveta, né? No Hum. nível de consideração, só que a pessoa não tem o mesmo. Não é Não é recíproco. recíproco, Isso, a né? pessoa tá te colocando numa outra gaveta. Isso te decepciona algum bocadinho. Já me decepcionou muito, hoje não, Pois é isso que sabe? é assim. Mas é o que eu falei com você, é a construção disso, do seu autoconhecimento, Sim. sabe? Porque eu já sofri muito com isso, já sofri muito e tal. Mas às vezes eu percebi também que é muito do que você coloca. Porque assim, a gente é de um jeito, né? Você é de um jeito. E você dá um tratamento para as pessoas que você espera que seja retornável a você, né? Você espera, você faz, não é que você faz as coisas pensando em ter algo em troca, não é Uhum. isso. Mas a gente coloca muito, me fugiu a palavra.
A gente espera muito do A gente outro. espera muito, a gente coloca muita Expectativa. expectativa, Isso. né? E aí No a gente se retorno, frustra. a gente espera muito do outro. Só que o outro espera muito da gente também, às vezes não vai, Isso. né? Muitas vezes a gente é taxado como Arrogante. arrogantes, né? Se a gente É, for o que falar mais alguma fala coisa, é arrogante, é esses caras é metido, é se metido, arrachando, quer se quer aparecer. aparecer. Hoje em dia tudo é like, né? Quer aparecer. Tá É. fazendo isso porque quer aparecer. Valéria Moraes, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Estou É, o gostando prazer é meu. imensamente de conversar com você. Eu sabia que não podia vir coisa diferente de um papo tão agradável. Pois é, e qual o momento que você, assim, porra, esse negócio aqui vai impactar muita gente, eu posso ajudar muita gente, né? Do daily, daquilo que você posta nas redes sociais, do seu trabalho como assessora parlamentar lá na Câmara. Qual o momento? Caiu essa ficha que você pode impactar muita gente, que você pode ajudar muita gente? Ô, Mantino, eu acho, eu acredito muito no meu potencial, sabe? Tive um pai nota 10 que assim, não me deu o celular do ano, não me deu mordomias, não me deu talvez, quando todo mundo tinha um computador, eu ainda não tinha, mas ele me deu muita educação, sabe? Saber lidar com as pessoas, respeitar os mais velhos, ser sempre educada com as pessoas, saber aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, ser honesta, sabe? Meu pai me ensinou assim, meu pai, eu acho que eu não conheço ninguém mais honesto que ele. E eu acho que eu fui muito bem instruída, sabe? Eu acho que eu tô nova ainda, tô com 32 anos, mas eu me sinto adolescente. Mas assim, eu acho que isso chegou quando eu fui trabalhar na loja de roupas. Isso bateu, foi aí que eu acho que deu o pontapé, sabe? A chave do negócio foi aí. Quando eu fui trabalhar na loja de roupas, né? Eu já tinha o meu estilo, assim, de andar arrumada, de gostar de estar bem, sabe? De vestir uma roupa agradável e tudo mais. Mas quando eu fui trabalhar na loja de roupas, a loja vendia roupas plus size. Era uma das poucas lojas aqui na nossa cidade. Qual que ela existe ainda? Tem a loja ainda? Tem a Késia Modas. Kézia. Bem próximo ali da Regiane. Manda lá dar um abraço pro pessoal da Kézia também, né? Isso. E uma patroa maravilhosa, né? Hoje ela não tá aqui no Ipaba, mas a loja ainda é dela, tá, gente? Tem muita gente falando que a loja não é dela, mas é dela ainda. É... E aí foi isso, sabe? Porque ali eu comecei a ter contato com essas outras mulheres que ficavam no escondido, sabe? A mulher gordinha que não vestia um vestido sem manga, porque gostava da manga para tampar o braço. A mulher que às vezes não se sentia, a mulher negra que às vezes não se sentia confortável. Ah, eu não vou usar essa roupa não, porque essa roupa é verde, fluorescente, misericórdia, eu vou parecer um vagalume, não posso usar essa roupa, não, eu sou preta, sabe? Então, ali eu fui lidando com essas pessoas e eu acho que ali que eu comecei a me posicionar mais, sabe? Ali as pessoas foram me vendo e falando assim, as mulheres, né? Nossa, ela usa e fica tão bem, eu também posso usar. Aí ali eu comecei a fazer provador pra loja, sabe? Chegava roupa plus size, né? Pra quem não sabe, roupa plus size são roupas acima do 48, né? Do tamanho 48, 46, 48 em diante. E aí eu vestia essas roupas pra essas pessoas, porque essas pessoas, elas tinham uma autoestima tão baixa, que não conseguia nem experimentar uma roupa na loja, sabe? Ia muito pelo básico, a calça jeans e uma blusa de manga, porque para elas era aquilo ali que ficava bem. E aí eu comecei a vestir essas roupas, a gente fazia muito live, eu peguei a pandemia. Assim que eu entrei na loja, a loja antes era em frente, né? Era uma loja bem pequenininha, ali do lado da farmácia, sabe? Ali entre a farmácia e a Pão Gostoso. Era ali, era bem pequenininha antes da pandemia. E nosso espaço era bem pequeno, e aí veio a pandemia, assim que eu entrei na loja. Era eu e uma outra funcionária que trabalhava. Tinha 15 dias, um mês que eu tava trabalhando na loja. Aí começou a vir a pandemia, e aí a gente ficou sabendo antes, né? Porque já estava vindo lá em São Paulo, então as pessoas de lá já mandavam mensagens, os lojistas, né? Os fabricantes já estavam avisando pra gente que ia parar e tudo mais. E a gente ficou naquela preocupação, como que ia ser, como que a gente ia enfrentar a pandemia. E aí eu volto na tecla da questão do funcionário que eu falei com você. A gente era duas pessoas. E eu lembro que a menina que trabalhava comigo, ela falava assim:
Ah, Valéria, mas a pandemia não é culpa nossa, não. Porque eu tava naquela preocupação de perder meu emprego. Uhum. Porque se a loja não vende, quem que o patrão vai liberar primeiro? Não é? Ele não vai fechar as portas logo de cara. Ele vai dispensar primeiro o funcionário. E eu fiquei naquela preocupação. Falei, gente, eu comecei agora a trabalhar, não sei o que, aquela preocupação. E ela tá assim, não, nosso salário vai vir do mesmo jeito, né? Porque, tipo, se eu vou ficar em casa, já Uhum. começou a ficar animada, vou ficar em casa e tal. Não vendeu nenhuma peça, mas vai ter que. Isso. E aí eu comecei a pesquisar e eu falar assim, eu criei uma amizade muito forte com os meus chefes, né? Que é o Dirley mais da Kes, inclusive eu quero mandar um abraço para eles. Hoje eles estão lá nos Estados Unidos, mas eles não fazem ideia do quanto que eles me ajudaram, sabe? O Dirley era um volantão lá com Nossa, eu gelada, amava o jogava Dirley. futebol, né, Nossa, Dirley? Joga muito futebol. Um abraço. joga. Tá lá nos Estados Unidos agora, coitado. E aí, eu fiquei naquela preocupação, né? Tipo assim, de criar estratégias. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai vender? Eu fiquei naquela neura. E aí veio a ideia das lives, né? Na Uhum. pandemia. Tinha muita live, né? E aí eu comecei a fazer esses vídeos, a vestir roupa. Falar, gente, olha esse short aqui pra você ficar mais de boa, assistindo Marília Mendonça e tal, com a blusinha. E eu comecei a montar os looks de acordo com o meu gosto. E aí muitas mulheres foi se identificando, né? Via a roupa e ia lá e comprava. Ô, Mantino, eu garanto pra você, a gente vendeu muito mais na pandemia do que depois que a loja começou a voltar a abrir, sabe? A Eu gente vendia acredito muito nisso. na Eu pandemia, acredito vendia nisso. muito. No sábado, a gente trabalhava até meio-dia e aí a gente começou a atender assim também, né? A gente não abria as portas, mas a pessoa vinha até na porta da loja e buscava a encomenda. Então, assim, não podia experimentar. Então eu experimentava Uhum. para as meninas ver como que ficava. Então, às vezes, quando era alguém mais cheinho do que eu falava, ó, gente, essa aqui vai dar em vocês. Esticava assim a roupa. Ou quando era muita. E assim, eu comecei também a ter uma visão de modelagem. Às vezes, uma mulher chegava na porta da loja, eu olhava para ela, eu sabia o tamanho que ela usava, sabe? Sem perguntar. Uhum. Então, assim, isso foi muito importante. Aí, no sábado, eu lembro que eu começava. Eu tinha os clientes, a gente vai virando amigo dos clientes, né? A gente vai virando Muito cliente. íntimo, né? E isso, então assim, chegava uma roupa na loja, eu falava assim, nossa, essa roupa aqui vai ficar legal nesse Ciclano. Essa roupa vai ficar nova, vai ficar linda na Márcia, sabe? Eu Uhum. já comecei a ter essa visão, sabe? E, e aí, no sábado, assim, eu lembro que eu separava aquele monte de roupa, assim, colocava tudo num sacolão, a gente tinha um bolsão, assim, e eu falava com o Dilei assim, Dilei, eu tô indo embora, mas você leva pra mim, tá? Deixa lá em casa. Aí, o que que eu fazia? Eu passava o meu final de semana, eu ia muito na casa das minhas colegas, né, da Angélica, e lá era 4 filhas, mais a mãe. 5 pessoas comprando. E eu levava essas bolsas pra lá, e eu vendia muito. Vendia na minha família, vendia para minhas tias, vendia para minha avó também. Muito consumista, minha avó é moderninha, minha avó tem 80 anos, mas assim, o estilo de mocinha. E eu levava, assim, sabe? Então, assim, aí quando chegava na segunda-feira, eu chegava só com as etiquetas por delay lançar no sistema. E ele ficava assim, nossa, Deus, você vendeu isso tudo. Então, assim, tinha final de semana que eu vendia muito, muito mesmo. E vem a questão do reconhecimento, é o que eu falei com você. O incentivo. Eu não fazia isso pensando em ganhar nada em troca. Fazia porque era meu trabalho e eu amava meu trabalho. Mas eles também viam essa capacidade em mim. Então, eles sempre também me beneficiavam, sabe? Me davam um vale, me davam uma peça de roupa, sabe? Me dava desconto, porque eu também comprava muito na loja. O salário ficava quase todo lá. Ajudava bem também, né? É. Mas aí você cria esse desconforto com os outros colegas de É, trabalho, né? Porque aí depois a gente foi para a loja maior passa a ter assim uma certa e isso inveja. tinha mais funcionários. E aí tinha muita coisa que a Kézia de Lei fazia para mim que era no escondido, que as meninas não podiam saber. Uhum. Porque senão criava essa rivalidade, né? Esse desconforto, enfim. Mas elas também não olhavam o que eu fazia, entendeu? A pessoa só, é como se diz, a pessoa só quer aquilo que você Só vem a tem, nós, vosso mas não quer fazer o reinado. que você faz, Yeah. né? Eu lembro que eu dormia, gente, isso era muito, eu tenho muita vontade de ter uma loja de roupa, eu vou ter ainda, em nome de Jesus. Mas eu lembro que eu dormia e eu sonhava com a vitrine da loja, sabe? Eu sonhava com a vitrine da loja, eu ficava assim, nossa, o que que eu vou montar amanhã? Que eu gostava sempre de colocar combinando, né? Uhum. Era 3 manequins, um plus size,
um slim e um masculino, que a gente vendia também peças masculinas. E eu ficava matutando, o que que eu vou pôr, o que que eu vou pôr? Eu pesquisava o que que tava usando, porque eu ajudava a Kézia na consultoria, sabe? Falava, Kézia, traz isso que vai usar. Então a gente sempre saía na frente, sabe? Entendi. A gente sempre tava um passo à frente. Então, isso eu acho que isso também é muito importante, sabe? Então, assim, o sucesso vem daí, o crescimento vem daí. Eu acredito que hoje eu não tô onde eu gostaria, porque eu sou um pouco preguiçosa também. Eu me saboto demais, sabe? Me saboto pra caramba. Fica procrastinando, né? Procrastino Deixa, daqui demais. a Às pouco eu vezes. faço. Isso, Amanhã às eu vezes eu tô faço. lá, eu tenho que gravar uma publi, eu falo assim, ai, amanhã eu gravo, sabe? Às vezes eu tô num momento com a minha família, que depois que eu vejo, que eu penso assim, nossa, isso ia me dar muito like. Podia deixar o telefone gravando aqui, porque Né? assim, a gente é muito engraçado, a gente é Sim. muito unido, a gente gosta muito de compartilhar. A gente, igual as pessoas falam assim, nossa, vocês alugam muito sítio, vocês é a família que mais aluga sítio no Ipaba. Porque hoje a nossa família tá tão grande que não dá pra gente juntar todo mundo na Na casa casa, agora. né? Não dá pra juntar. A minha tia tem um espaço maior, mas a casa dela tá em reforma. Não dá pra juntar. Então a gente aluga esse sítio, pelo menos uma vez no mês, assim, a gente sempre faz isso, ou de 2 em 2 meses, pra ter esse convívio, sabe? Uhum. E assim, os meus pais se separaram na minha adolescência. Eu tinha 15 anos quando os meus pais se separaram, né? Então, assim, meu pai separou, ficou todo mundo com a minha mãe. O meu irmão mais velho, né? Na época, meu irmão já tinha 18 anos, foi morar sozinho em Patinga. E a gente, os quatro, ficou com a minha mãe. Aí minha mãe casou de novo, né? Depois de 6 anos, minha mãe casou de novo. Aí foi eu e minhas duas irmãs com a minha mãe. O meu irmão não quis ir, o Carlinhos, né? Ficou com meu pai. Só que ele também não quis morar na época com a mulher que meu pai tava. Então ele foi morar sozinho com um colega do meu pai. E assim, a gente meio que separou, né? Mas só que as minhas tias, né? A minha tiazinha e minha tia Elaine, aí é que tá, elas fizeram um papel muito importante nessa fase, porque elas juntavam a De gente. conciliar, né? Sim, porque, tipo assim, final de semana ia todo mundo pra casa delas, nós 5, sabe? Então a gente não perdeu esse convívio, esse contato, sabe? Então, essa questão de alugar sítio, de às vezes ir pra Lagoa Silvana no domingo. Gente, vamos pra Lagoa Silvana, organizava todo mundo e ia. Às vezes a gente não tinha dinheiro, a gente era de menor ainda, mas elas pagavam a nossa parte, sabe? Então, eu acho que isso é o que eu quero fazer também para os meus sobrinhos que estão vindo agora, Sim. né? Então, assim, a gente vai para sítio e o sítio geralmente é muito. Eu quase não posto assim os bastidores também, que eu preciso postar os bastidores do sítio. O pessoal tomando escorregão. E isso é tipo assim, os primos ali, a gente separa um quarto só pros primos, pros adolescentes, né? Os menininhos pequenininhos brincam muito junto. Essa questão toda, sabe? A gente junta, quem vai lavar vasilha? Quem vai fazer comida? Hoje é fulano que vai fazer. Então, assim, é muito gostoso essa relação. E tudo na minha vida, eu gosto de deixar o mais prazeroso possível pra mim. Eu não gosto de peso. Eu não gosto de carregar Bacana. peso. Se uma coisa tá me afetando, igual muita gente fala assim comigo, né? Eu fui da minha família, assim, das meninas, eu fui a que mais namorei, assim. Casei com 30 anos, né? Ia fazer 31. Porque eu não aceitava menos, sabe? Eu não aceitava que o homem me tratasse menos que meu pai me tratava. Então, às vezes, tem muito isso também, sabe? Uma vez eu terminei com o namorado, porque no dia do meu aniversário, eu lembro que eu comemorei meu aniversário no sábado, né? A gente fez uma festa, fez um churrasco, mas meu aniversário dava na quarta-feira. E ele era muito fanático com futebol. Mas assim, ao extremo, ao extremo. E aí eu fiquei aguardando, né? No dia mesmo do meu aniversário, eu fiquei esperando aquela expectativa. Por quê? Aí vem aquele caso. A gente espera que o outro faça aquilo que você faz por ele. Porque no aniversário dele eu tinha preparado uma surpresa, né? Eu tinha preparado um presente, algo assim. E no meu aniversário, o que eu esperei? Que ele fizesse pelo menos um pouco daquilo. E aí eu lembro que eu fiquei esperando assim, ele só passou por mim, eu tava na lanchonete, com as minhas amigas comemorando. E ele passou, foi jogar bola e falou, me deu um abraço, falou assim, feliz aniversário e tal. E foi jogar bola. Aí eu tô assim, não é possível que é só isso. Tipo assim, não que eu queria presente, mas uma consideração maior. Aí depois eu fui questionar ele, falei assim, nossa, eu fiquei muito chateada e tal, porque no meu aniversário você não fez nada, não sei o quê, não falou nada. Aí ele falou comigo assim,
O que eu posso fazer se o seu aniversário deu no dia do jogo do Galo? Ó, Aquilo, meu mundo caiu. então, E eu anotei essa frase num papelzinho e colei na porta do meu guarda-roupa. e você também é atleticana? Não, eu sou cruzeirense, mas eu não sou fanática com o jogo, não. Sou cruzeirense, mas assim. Mas aquilo me magoou muito, sabe? Aí a minha tia pegou e falou até comigo assim: Valéria, você faz uma tempestade num copo d'água. Ele já não tinha comemorado seu aniversário no sábado. Ele já não tinha e tal. Falei assim, mas o meu aniversário, eu sempre falei com ele sempre viu isso muito claro, que o meu aniversário é muito importante pra mim. Ele poderia ter assistido o jogo do Galo, não coisa. Mas podia ter me chamado pra assistir o jogo do Vamos assistir Galo. o jogo do... Vamos assistir o jogo do Isso! Galo Podia ter comigo, me depois a chamado pra gente come assistir o uma pizza, jogo. né? Isso! Podia ter preparado algo na hora do meu almoço, mandado, sei lá, um buquê de flor pra mim lá na loja, na hora do meu almoço. O jogo do Galo não foi o dia inteiro. Foi uma hora e meia, que é o jogo? É mais ou menos Uma hora isso. e meia, entendeu? Então, assim, eu nunca aceitei menos do que eu merecesse, sabe? Uhum. E eu acho que isso é o que é que ser válido. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem muita intensidade. Tudo que eu faço eu gosto de muita emoção. Aquilo tem que fazer sentido pra mim, sabe? Se eu tô trabalhando num lugar, se aquilo não tá fazendo sentido pra mim, eu saio. Ah, mas você não precisa do seu salário? Eu arrumo outro. Vou vender, sei lá, vou vender. O meu primeiro patrão foi o Joel Bengala. Vendia verdura na rua com 15 anos, enchia o carrinho de verdura e vendia na rua. Nunca liguei com isso. Chorava pros outros comprar de mim. Você tem que ver, meu filho. É mesmo? Quem vê, você assim falava assim: você me deve passar fome. Meu pai só trabalhava na penitenciária, tinha um salário bom. E eu acho que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: tadinha, deve passar fome Deve na rua. passar Mas eu sempre fome. fui muito boa, assim, de venda, Ah, sabe? Então, acho que tudo tem que fazer sentido pra gente, sabe? Eu acho que se eu não tiver nada pra agregar na vida do sim. outro, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que foi até um pastor que sempre falava isso na igreja, que é quem não serve para servir jamais será Será servido, servido. sabe? Verdade. Então, eu acho que a gente não pode pensar só na gente, a gente não pode pensar em querer as coisas boas só pra gente, né? As meninas até falam que eu acho que eu sou uma das poucas assim, influenciadoras aqui da nossa cidade que consegue conviver bem com as meninas do mundo da influência, né? Então, assim, eu Uhum. tenho uma amizade boa com todas elas. Com todas elas, até a mais polêmica que teve um rolê aí, eu consigo lidar bem com ela e consigo entender o lado dela, sabe? E Uhum. consigo entender o lado. Eu vejo o lado bom de todo mundo. Eu acho que ninguém é totalmente certo, 100% certo, e ninguém é 100% errado. Todo mundo tem um lado, sabe? E a gente tem que saber também, né? Ouvir opiniões. Você discorda? Tá bom, eu discordei, pronto, acabou. Mas você não vai discutir com a pessoa. Você não vai querer que a pessoa tenha aquele ponto de vista que você tá tendo, sabe? Então hoje eu consigo lidar muito bem com isso, separar isso, sabe? É, ou talvez um grande defeito meu seja tipo assim, eu tenho a minha opinião, não é que ela não mude, mas eu tenho as minhas convicções. Então, para você mudar a minha convicção, você tem que ter uma argumentação muito boa, E né? tá tudo bem. Isso é Né? muito E válido. muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Eu sei, eu tenho o meu lado, né? Ter a minha opinião, e muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Então, você deixa aquele cara lá quietinho, né? E tal. Então, eu acostumei muito assim a ter, eu não mudo. Se eu não tiver convicto de que eu tô errado, eu não vou mudar, né? Eu acho que ninguém faz isso também. E assim, uma coisa que para mim é muito cara, Valério. Olha, amanhã ou eu pode contar comigo, eu estou aqui à disposição para fazer o que for preciso, ou nós vamos fazer isso assim amanhã. Eu acho que o que você não é obrigado a combinar nada comigo, entendeu? Mas é, a gente é obrigado a cumprir aquilo que a gente É o que eu promete. falo muito com meu marido. Não fala que vai fazer então, né? Não fala que vai fazer. Não fala que vai dar, não fala que vai fazer. Meu esposo, ele tinha muito disso, tipo assim, fazia vários planos, algo que às vezes não tava ali também nas mãos dele. Vou fazer isso, aí você fica naquela expectativa, que você cria uma expectativa. Uhum. E a expectativa, ela não cria sozinha. Alguém te deu expectativa. Sim. Pra você acreditar naquilo que ia acontecer, é porque alguém falou que ia fazer. E aí você tem que. É o que você falou, você tem que cumprir. Se você falou que é aquilo ali, entendeu? A vida é preencher
esse espaço entre que a gente nasce e a hora que a gente morre. Sim. E se a gente conseguir fazer isso muito bem, pelo menos para aquelas pessoas que a gente conhece, que dão uma liberdade, porque quem dá liberdade é o outro que dá liberdade É para aquela gente. coisa também, né? É como que você quer ser reconhecido quando você for embora. Essa questão do reconhecimento é assim, para mim, É né? inválida. Não, ela é válida, mas eu não vou estar aqui para ver, É, você tem que fazer enquanto eu né? tá vivo, né? Mas Então eu assim, acho interessante também a pessoa falar assim, nossa, aquela pessoa foi isso, foi aquilo outro. sim, Deixar um legado, deixar uma história, né? Principalmente justamente, nas pessoas que você ama, né? Eu acho que isso também dá um sentido, assim, pra vida, né? Porque tem até aquela frase, né? Que viver é diferente de estar vivo, sim, né? Tem gente que vai viver na vida, não é que você tem que ter um enredo, né? Um início, meio e fim. Mas você também tem que ter uma emoção naquilo que você está vivendo. viver e não ter a vergonha de ser feliz, E né? isso é sem olhar crítica, sem olhar o outro vai pensar, o outro vai achar. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, aí um camarada falou comigo, né, a gente conversando e tal, ele, falem de mim, bem ou mal, mas falem. Eu sempre falo isso, eu quero ser lembrada. É. E assim, a gente é lembrada, quer dizer, tem lá na propaganda que a gente via antes, do Homem Eterno, quando seu trabalho permanece. Sobre fazer alguma coisa dentro do município, Nossa Senhora das Graças, São José e a Lagoa tá bonita, graças a um trabalho que eu fiz de escrituração dos terrenos ali. Recebi por isso? Claro, recebi. Mas o prefeito também recebe, o secretário recebe, todo mundo recebe. Quem paga isso, quem tem o mérito, na verdade, é a comunidade. É a população. Entendeu? Porque é a população que paga. Enquanto servidor público, nós estamos ali para fazer o serviço, né? A gente não tem que querer aplauso por isso, né? Né? Então, assim, mas é assim, foi um cara bom, a Valéria é uma moça bacana, esposa dedicada, profissional. Vai ficar. Assim também, se for o contrário. Ó, a Montina é um cara que não ligou para ninguém e tal, também vai ficar. Nós, às vezes, somos produto do meio, mas às vezes o meio, a gente pode sair dele, né? A gente pode buscar algumas coisas que a gente precisa, a partir do momento que a gente tem um estalo. E por falar em estalo, o que que, por exemplo, assim, conselho você daria para essas pessoas que são inseguras, que ficam muito importando com a opinião dos outros? Olha, a opinião que eu daria, assim, um conselho, é que ninguém tá nem aí como você tá se sentindo. Às vezes tá aí no espelho, você tá, ai meu Deus, eu tô feia, tô assim, tô assado. Você reclama com seu marido, você reclama com todo mundo, mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí com o que você tá sentindo ou não. A diferença que vai fazer na sua vida é você. É a gente que escreve a nossa própria história. A gente não pode colocar, por exemplo, eu tinha muito, quando eu fazia muitos desafios, né, de emagrecimento. Toda vez que eu tô nessa busca, né, de melhorar, digamos assim, eu sempre coloco todo mundo pra fazer junto comigo. Uhum. Porque eu acho que é uma estratégia que eu pego pra mim também, sabe? Então, e eu tinha muitos comentários de mulheres que falavam assim: ai, Valéria, mas pra você é mais fácil. Eu não tinha casado ainda, não. Mas pra você é mais fácil, né? Porque você é solteira, você vai lá, faz a sua comida, faz a sua comida da semana e deixa pronto e não sei o quê. Mas pra mim, eu tenho filho, e aí é difícil, eu tenho meu marido que não me ajuda. Meu marido fica comendo fast food e não sei o quê. Ô, gente, quem tá fazendo a dieta, quem tá querendo melhorar, é você. A gente não tem que colocar essa responsabilidade na outra pessoa, sabe? Ah, mas eu tenho que fazer comida pra todo mundo. Tira um dia da semana e faz pra você e deixa lá separadinho suas frutas, seus legumes lavados, suas verduras higienizadas na geladeira, pra você ter mais facilidade nessa correria, né? Que a gente quer. Eu não gosto muito de falar essa É questão para de. isso que tem uma geladeira, né? É pra isso que tem a geladeira. E hoje a gente tem mais que uma geladeira. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso aí a um airfry, Sim. a um forno elétrico, a um micro-ondas, né? Antigamente era mais difícil. Não tô falando pra todo mundo. Mas antigamente essas coisas eram menos acessíveis, né? Uhum. Pra facilitar a vida da gente. Ontem eu fiz um almoço lá, né, pra todo mundo. Mas eu também consegui fazer minha batatinha lá na airfry, consegui cozinhar meu brócolis rapidinho no micro-ondas, entendeu? Então, assim, a gente coloca muita desculpa nas coisas. A pessoa que fica ali no vitimismo, e eu já fiquei nesse lugar, tá? Já fiquei muitas vezes nesse lugar.
de vitimismo, sabe? De, ai, meu pai faz mais para um do que para outro, né? Uhum. A gente que tem mais, que tem irmãos, né, família grande, sempre tem esse pensamento, né? Ah, minha mãe gosta mais de fulano do que de mim, minha mãe faz Tudo mais por eu. fulano que a gente cresce nesse mundo de vitimismo, só que a gente não tem a consciência que a única pessoa que a gente prejudica pensando dessa forma é a gente mesmo. É a gente mesmo. Hoje meu pai, ele paga uma faculdade para minha irmã de odontologia, pagou para minha outra irmã de pedagogia, mas quando foi lá atrás, quando ele me incentivou a estudar, eu não quis. Entendeu? Eu queria brincar, eu queria matar a aula. Meu pai podia pagar na época, né? Hoje as coisas estão mais fáceis, mas na época ele podia pagar um curso de informática para mim. Era 2 vezes na semana. Você acha que eu ia no curso? Saía de casa falando que ia pro curso e ia brincar lá na rua dos esportes com as meninas. Aí eu posso culpar meu pai por causa disso? Porque hoje eu não tô no lugar melhor? Não. O que ele podia fazer para mim naquela época, ele fez. Eu é que não quis abraçar as oportunidades que eu tive, né? É, as minhas influências, né, as minhas amizades, são escolhas que lá na frente ressalta isso do quem a gente é. No meu perfil aberto, eu tenho muitas meninas, adolescentes que me seguem. E às vezes me vê como inspiração, às vezes fala, né? Nossa, eu queria ser assim. Às vezes me vê na rua e fala, olha, eu te sigo lá e tal. E eu acho que a gente que tá também ali na influência, ali falando para tantas pessoas, a gente tem que ter essa responsabilidade também, sabe? Você não tem que... Por isso que eu criei o Daily, porque no Daily eu falo o que eu quero falar. Mas no meu perfil aberto, eu tenho que saber o que, é que eu vou falar. Eu tenho que saber de que forma que vai chegar Uhum. naquela pessoa que tá me assistindo. Eu posso... Vou comentar um rolê que aconteceu aí no mundo nas redes sociais esses dias, de uma influenciadora que deu a opinião dela, né? Sobre a questão, ela falou assim no vídeo. Você. Como é que ela falou, gente? Acho que ela falou assim: você não precisa comprar roupa, você precisa emagrecer. Eu entendi o conceito que ela quis passar, porque é a questão que a gente fala do vitimismo. Tem pessoas que quer melhorar, quer mudar, né? Quer ter uma autoestima melhor, quer cuidar da saúde, mas acorda 10 horas da manhã, acorda meio-dia, se enche de coisas que não são saudáveis. Eu falo porque eu tô nesse lugar que eu também sou assim. Fui assim, né? Hoje não, mas fui muito assim também. É... Enfim, dorme o dia inteiro, não levanta pra fazer nada. Tem coragem de comer um fast food todo final de semana, mas tem coragem de pagar uma manicure pra fazer a unha do pé. O pé tá podre, a unha tá podre, sabe? E aí quer colocar a culpa que, tipo assim, porque eu não tenho condições, porque eu sou assim, porque. Não, gente, todo mundo tem oportunidade, a oportunidade você se cria. Quando a gente era adolescente, o nosso bonde, né? Nós falava bonde das escovadas, o nosso grupo. E a gente sofria bullying também com isso, né? Que as pessoas falavam, lá, o bonde das escovadas, os bonde das patricinhas. Porque a gente andava com o cabelo escovado todo final de semana. A gente não aceitava uma pessoa entrar no nosso grupo e andar mal arrumado, sabe? O Juninho, que era amigo nosso, ele, antes da gente sair, ele chegava assim da janela do quarto das meninas, a gente de arrumar lá no quarto. Ele tinha que dar ok pra todo mundo, ver se todo mundo tava bem arrumado, porque se nós não tivesse bem arrumado, nós não andava com ele. Entendeu? Então, assim, e aí as pessoas entram nesse papel de vítima. E aí eu entendi o lado dela, que ela quis falar. Lógico que ela gravou o vídeo totalmente agressiva. Não sei se chegou a ver esse vídeo, você viu? Não. Esse vídeo rodou o Ipaba, rodou o Vale do Aço, as páginas de fofoca do Vale do Aço repostaram esse vídeo, deu muito comentários, Sim. né? E aí eu fiz um comentário assim, sei lá, de umas 10 linhas, né? Que eu tava entendendo o posicionamento dela, do que ela quis passar no vídeo, da questão da saúde, principalmente. Porque quando algo afeta na minha autoestima, pra mim ela também tá afetando a minha saúde. Sim. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Eu não vou ser hipócrita de falar assim, é só por estética, mas a estética também tá ligada na nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Se eu não estiver bem com o meu corpo, eu posso colocar a roupa que for, que eu não vou me sentir bonita. Eu tô falando assim, tanto a questão da pessoa que é plus size, que é gordinha, né? Que tá acima do peso, quanto também para aquela pessoa que é muito magro, né? Quando a questão do padrão, né? Quem não tá fora do padrão ali, ele sofre muito com essas inseguranças.
E eu sei também que tem muita coisa que liga isso, né? Igual muitas lá comentaram a questão do emocional, a questão das pessoas que passam por uma depressão, as pessoas que teve uma perda, as mulheres que estão no pós-parto. Então foi isso que eu falei com ela. Eu falei assim, olha, eu concordo com o seu ponto de vista, porém eu acho que você falou de uma forma muito agressiva. Agressiva, né? Não, a gente, você não tem que dar sua opinião em tudo, sabe? Você não tem que falar as coisas de qualquer forma. Você tem que ter uma. Eu vou postar um vídeo hoje na internet, gente que trabalha na internet, eu não tenho autonomia daquele vídeo, aonde aquele vídeo vai chegar. Ele pode flopar, ninguém visualizar, mas como também pode ter um grande nível de visualização. E aí eu tenho que saber o que eu tô falando, eu tenho que ter esse cuidado, sabe? Para não chegar de qualquer forma. A minha irmã, por exemplo, ela tava no pós-parto, minha irmã se sentiu super ofendida com o vídeo, sabe? Minha irmã se sentiu super ofendida. Como assim? Isso porque eu tô acima do peso? Eu não posso comprar uma roupa? Eu não posso fazer uns cílios? Eu não posso fazer uma unha? Eu não posso escovar um cabelo? Então, assim, hoje eu não falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, mas eu vou voltar a falar, sabe? Eu vou voltar a falar, porque a gente precisa voltar a falar. E tem a questão também que você falou sobre a questão da influência. Eu tenho duas opções. Eu posso ser um influenciador ou eu posso ser uma pessoa influenciável. Sim. E aí você vai escolher quem que você vai ser. E a parte do se conhecer, do autoconhecimento, é muito importante para isso. A minha tia Zilma, eu falo com ela assim que ela é uma grande influenciadora. Minha tia Zilma, ela não é muito frequente nas redes sociais. Minha tia Zilma, ela não posta vídeo em redes sociais. Mas tudo que a minha tia fala pros outros comprar, os outros compram. Sabe? Eu falo com ela isso. Eu falo assim, Zilma, você não entende o poder que você tem, assim, na influência. As pessoas veem ela usando uma roupa, as pessoas mandam mensagem pra ela, perguntando onde que ela comprou, aonde que tem, sabe? Ela tem esse... Eu falo assim, que nem todo mundo nasceu pra ser influenciador. Sim. Mas também, a escolha de você ser influenciável ou não, todo mundo tem esse poder. Todo mundo tem esse poder de escolha. Eu não posso aceitar o que o outro fala pra mim e ver aquilo como uma verdade. Eu tô usando essa roupa aqui agora. Eu me achei maravilhosa quando eu saí de casa. Se uma pessoa falar comigo assim, não, Valéria, não gostei dessa roupa, não. Eu passo muito isso em casa, tá? Meu marido, ele é mais neutro, ele é mais assim, ele gosta muito do básico. E eu sou mais extravagante. Uma vez a gente foi comemorar 1 ano de casado, a gente foi pra um... Não é chalé que fala. Um chalé. E aí eu tinha preparado meu look, porque a gente que é criadora de conteúdos, assim, né? Que a gente grava vídeo, você tem que pensar em tudo. Eu penso na minha roupa, eu penso na roupa do meu marido também, porque tem que ficar legal no vídeo, né? E tudo mais. E aí eu tinha escolhido, tava usando muito na época meia calça vermelha. E aí eu tinha pensado nesse look, né? Que era uma meia calça vermelha, com vestidinho preto e tudo mais. Escolhi a roupa dele lá. E ele é muito básico, ele é muito vergonhoso. Meu marido não gosta de público. Ele não gosta de chegar num lugar que tem muita gente. Ele não gosta muito de aparecer. E eu já sou totalmente ao contrário, né? Eu gosto de câmera, eu gosto de aparecer, eu gosto que as pessoas me veem. Eu gosto de foto, eu gosto de estar sempre ali, sendo vista. Aí, na hora que eu coloquei minha roupa, eu não tinha falado com ele da roupa ainda não. Na hora que eu coloquei minha roupa, ele falou assim: Você vai descer desse jeito? A gente ia jantar no restaurante mais. Falei assim: não, eu não vou com você com essa roupa, não. Tá ridículo. Uma sapatilha branca com a meia calça vermelha. Esse vídeo deu muito like. Eu postei esse vídeo. Eu ia fazer um vídeo todo. É engraçado, né? Que eu ia fazer o vídeo. A ideia era fazer um vídeo todo assim, romântico, com a musiquinha de fundo. Aí foi uma briga. Era um arrume-se comigo. E foi uma briga e a câmera filmando. Tipo assim, depois eu falei assim, gente, pra que eu vou postar uma coisa que não aconteceu? Sabe? Pra que eu vou postar um vídeo romântico de arrume-se comigo, sendo que não foi isso que aconteceu? Aí eu fui e postei o vídeo real, como que foi, sabe? Ele falando da minha meia. Tá ridículo. Não, tá ridículo. Não sei o quê. Tem esse vídeo no meu perfil. Inclusive, é o vídeo que tem mais visualização, é esse. Bacana. E ele falando assim, eu falando assim, vai, amor, pega minha meia, coloca assim, eu deitado assim, coloca assim, tal, pra pegar os takezinhos, fazer os cortes. Aí, mas é a pessoa mesmo que faz, Valéria, é a pessoa mesmo que veste. Então, enfim, foi muito engraçado. E a questão, né, que você volta a falar, né? A gente não pode aceitar a verdade do outro como a nossa verdade. Isso é muito sério. A gente não pode aceitar a verdade do outro como a nossa verdade. Se eu sair de casa com essa roupa e eu tô achando linda, maravilhosa, eu não tô nem aí
se a outra pessoa vai falar assim, ah, mas isso aí não combinou. Tô nem aí. Eu entro aqui e saio aqui. Eu só falo assim, beleza. Tô indo, beijo, tchau, obrigado. É isso. As críticas, elas sempre vão existir, né? A gente tem que saber filtrar, né? Opa, o pessoal tá me criticando por quê? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou porque eu deixei de fazer, né? Como é que você enxerga isso das críticas? Olha, eu vejo primeiro de quem tá vindo. Se for alguém que me conhece só pela internet, eu não tô nem aí com ela. Porque, gente, os stories a gente pode postar, acho que 100 pontinhos por dia, que o Instagram permite ficar. Lógico que ninguém posta 100 stories por dia, né? Mas eu acho que atrás daquilo ali tem muita coisa. Você não vai postar tudo que você faz no seu dia. Você não posta tudo que acontece dentro da sua lanchonete. Então eu vejo muito de quem tá vindo. Quem aquela pessoa é. O que aquela pessoa construiu na vida. Sabe? E é igual a questão de hoje onde eu trabalho. O Carlinhos chegou na minha vida, muita coisa mudou. Lógico que eu não conheço o Carlinhos 100% do jeito que ele é, sabe? Muitas pessoas têm várias opiniões do Carlinhos. Mas eu tenho uma visão dele que às vezes é diferente de muita gente. Porque é o que ele demonstra pra mim. O que ele foi com você, eu não tô nem aí. Não me interessa o que ele foi com você. Eu tô interessado no que ele é pra mim. Do que ele agrega na minha vida. E o Carlinhos, ele me incentivou muito a estudar. Ele me incentivou muito a correr atrás, a de ter uma formação, a saber me comunicar. O Carlinhos, ele acredita em mim, ele acreditou em mim. Ele tinha várias outras opções, mas mesmo assim ele preferiu me dar oportunidade. Então, tudo isso tem, igual a questão do comentário lá no vídeo da menina, né? Da influenciadora, da Madu. Vou falar, gente, todo mundo já sabe. Bom que vocês vão lá ver o vídeo e ter a opinião de vocês, tá? Porque o pessoal colocou a menina na cruz. E aí falaram comigo, né? Mas você tá defendendo ela? Eu falei, gente, eu não tô defendendo ela. A gente tem que saber ouvir a opinião do outro. E eu fiz uma coisa que hoje eu me arrependo muito. Me arrependo muito. Por quê? Eu fiz o comentário, eu dei minha opinião, porque eu acho que as pessoas esperavam uma rivalidade, né? Porque ela tava falando do meu público. Então eu acho que as pessoas esperavam, assim, que eu fosse contra ela, que eu xingasse ela, que eu desse a minha opinião. E todo mundo começou a me mandar no PV. Foi muito engraçado isso que aconteceu. Todo mundo querendo criar uma treta. Isso, o pessoal começou a me mandar o vídeo. O que você acha? Olha aí o que ela falou. Que não sei o que tem. Aí eu comecei a falar com as meninas assim, mas você não tem Instagram, não? Uai, mas você também pode ir lá fazer seu comentário. Porque, tipo assim, eu via quem tava me mandando, querendo uma posição minha, mas eu ia lá no vídeo ver os comentários, aquela pessoa não tava lá comentando, dando a opinião dela. Então, essa pessoa joga muito você no fogo também. Ele quer que você resolva os problemas dela, sabe? A pessoa não tem autonomia de ir lá e dar a opinião dele. Só que eu fiz uma coisa que, assim, eu me arrependo muito, porque eu postei o meu comentário daquilo que eu pensei, daquilo que eu achei, né, do vídeo. E depois digamos, dessa pressão toda de todo mundo me cobrando, as pessoas se sentiram também ofendidas pelo meu comentário, né? As meninas plus size, as meninas que eu falo pra elas, não gostaram também do meu comentário, porque esperaram que eu fosse, né, totalmente agressiva com ela, que eu xingasse ela. Cair na treta e isso, que eu fosse cair na treta, porque assim, eu concordei com o que ela quis dizer, porque ela estava falando das pessoas que são acomodadas e que não fazem nada pra mudar e acha que só comprar roupa vai mudar, não vai. É verdade. Não vai. Eu preciso de fazer caminhada. Eu não faço. Aí você vai colocar a culpa no mundo. E aí o que acontece? Eu não posso culpar todo mundo. Isso. Né? Pelo que eu entendi do que você disse, que ela falou que não adianta a gente estar deitado, dormindo e querer jogar 90 minutos de futebol porque a gente não está preparado fisicamente. Foi isso que ela falou. Mas só que ela falou na linguagem mais esteticamente, Sim. Né? Então o povo começou a comentar assim, mas também você tem silicone, mas também você tem plástica. Gente, a menina malha desde ela muito novinha. Não, okay, ela malha. Acho que assim, foi mais ou menos nesse contexto. Isso, né? foi mais ou menos nesse contexto. Você querer, por exemplo, jogar uma partida de futebol, mas... E ela foi bem agressiva, porque ela falou assim, você não precisa colocar um cílio, você não precisa fazer uma unha, você precisa emagrecer. E ela bateu muito nessa tecla. É lógico que foi um pouco de marketing, né? Porque agora já tá lançando, que ela tá vendendo Monjauro. Então foi uma estratégia, talvez, não sei, burra, não sei. Pode ser. Porque, assim, eu acredito que aquelas pessoas que ficaram ofendidas com o vídeo dela não vai comprar Monjauro. Seria muito contraditório.
né? Se você foi contra uma fala que ela falou, aí você vai vender, vai comprar uma coisa que ela tá vendendo? Não sei se foi isso que ela quis mexer um pouco no psicológico das pessoas, mas eu recebi muitas mensagens. E aí um amigo meu de infância me ligou na mesma hora. Ele me ligou chamada de vídeo lá no meu trabalho e falou assim: amiga, você viu o seu comentário? Eu me recuso a aceitar que você comentou aquilo. Aí eu falei, mas gente, o que que eu comentei e tal? O que que eu comentei? Amiga, olha o que que essa menina tá falando no vídeo. E olha o seu comentário. As pessoas aqui do meu serviço tá tudo comentando, ficaram chateadas com o que você colocou e tal. E falando assim. Porque eu vi o vídeo e eu tive uma visão da questão da saúde, da questão do se aceitar, da questão de se não tá bom pra você, você vai mudar. Só que lá no vídeo dela, outras pessoas tiveram a visão da arrogância, né? De uma pessoa toda lipada, siliconada, tá falando do corpo de outra pessoa. E aí eu fiquei aquilo, aí o que que eu fiz? Eu fui lá e apaguei meu comentário, sabe? E depois eu fiquei assim com aquilo na minha mente, eu falei assim, gente, por que que eu apaguei meu comentário? Eu tenho que sustentar aquilo que eu falo. Sim. Eu tenho que sustentar aquilo que eu penso. Eu não posso deixar que outras pessoas mudem a minha ideia, a minha cabeça. Mesmo que talvez a minha ideia vai me prejudicar lá na frente, mesmo que lá na frente eu vou quebrar a cara, eu vou cair e tal. Mas eu tenho que sustentar aquilo que eu faço. E aí eu fiquei um pouco assim, sabe? Meio triste por isso, por eu ter apagado o comentário e tudo mais. E até em questão de me defender também, porque depois outras pessoas viram os vídeos, outras pessoas ficaram sabendo do meu comentário, mas por boca de terceiros, não leu o meu comentário e ficou naquela. E aí, e como eu apaguei, não teve como eu me defender, sabe? Mas é o que você falou, né? Quando você sabe quem você é. E aí eu falo na questão do quê? Se você acordou, olhou no espelho, não tá legal. Ai, meu cabelo não tá legal assim. Alisa, gente. Eu assumo meu cabelo natural, mas eu não fico batendo nessa tecla que, ai, que preto tem que se aceitar, que preto tem que aceitar o cabelo crespo. Se você não tá se sentindo bem com o seu cabelo crespo, alisa, tá tudo bem, sabe? Você quer deixar ele pro alto também, crespo, assim, bem blackão? Deixa também. Só que você tem que se conhecer ao ponto de não deixar que outras pessoas influenciam no que você é, sabe? Naquilo que você é. Então é isso que eu falo pras meninas. Você não tem que ficar nessa neura que, eu tenho que perder peso, tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. Vai fazendo devagar, vai fazendo um dia de cada vez. Se você tiver dinheiro também pra você comprar monjauro, compra. Se você quiser fazer uma lipo também, Mas é aquela faz. questão da saúde, tá boa a saúde? Tá. Isso, é Agora isso que eu tá falei. acima do peso, ok. Acima do peso eu tenho que ter dinheiro para fazer a lipo, para fazer isso, para fazer aquilo. Ou então tem que ter o sacrifício, né? De comer alface, tomate, É o que eu salada, falei, você não caminhar na beira pode. da lagoa, Isso. não é? Porque os outros ficam assim, porque tá limpado, não sei o que. Caminhar na beira da lagoa é de graça. Sim. Né? Eu não falo igual o que eu falei com você. Eu tenho que voltar a postar mais sobre isso, sabe? Até pelas novas gerações que estão vindo agora. Eu tenho 3 sobrinhas hoje, né? Eu custei ter sobrinho. Quando eu fui ter, eu tive tudo de uma vez. Aí é até difícil até de dar presente, né? Que bom, é. Que aí eu tenho a Valentina, do Carlinhos, né? E tem a Maria Júlia, do meu irmão. O José Felipe, o João agora, João Lucas. E a Maria Helena, que é minha prima, mas como ela nasceu na mesma fase dos meninos, o mesmo sentimento Mesmo de sobrinho. sentimento. E a Valentina do Carlinhos, ela é negra, né? Ela puxou a nossa raça, digamos assim. E só que a Valentina ela vai crescer com a Maju e com a Maria Helena, que as duas são branquinhas do cabelo liso. A Maju, o cabelo dela é tão liso que não para nem pregador, cai. De tão liso o cabelo dela é. E aí, é a questão que eu falei com você, a questão do fazer por ela o que minha tia fez comigo, sabe? Então, sempre quando eu tô com a Valentina ama roupa. Ela é muito parecida comigo. Ela tem 3 aninhos de idade, mas se você oferecer pra ela um brinquedo ou uma roupa, ela vai preferir a roupa. Ela gosta muito de roupa. E aí eu cheguei na loja de roupa, foi o aniversário dela mês passado, ela faz aniversário um dia depois do meu. Aí eu falei assim, a menina falou assim, Valéria, chegou uns brinquedinhos aqui lúdico, legal demais e tal. Falei assim, não, Valentina gosta de roupa. E aí eu vi uma roupinha assim que falei assim, não, é a cara dela. E eu vejo essa responsabilidade minha, sabe? Minha, de colocar na vida dela. Porque a mãe dela é branca, né? A Cíntia é clara. E a Cíntia usa até mega, né? Usa o cabelo liso e tal.
Mas eu tenho que colocar isso na cabeça dela, que ela é linda. Toda vez que eu vejo ela, eu falo assim, não, Valentina, você é linda. Falo com ela. Seu cabelo é lindo, o cabelo dela é cacheadinho, e agora que tá crescendo, desenvolvendo. Aí eu falo com ela, nossa, seu cabelo é lindo, seu cabelo é lindo. Aí eu falo com ela, sabe? A gente faz. Então, assim, eu tenho que colocar isso já desde pequenininha nela, pra ela não crescer é, com aquela neura, né? Que o cabelo das meninas é mais bonito que o dela, talvez, ou que o cabelo das meninas é bom e o dela é ruim. Eu não quero que ela cresça com esses traumas, né? Digamos assim. Eu acho que isso é bem importante na nossa vida. Eu lembro uma vez quando eu tava na oitava série, eu usava meu cabelo escovado. Mas é engraçado que eu usava meu cabelo escovado, mas desde pequena eu não gostava de alisar meu cabelo. Olha como é que é engraçado. Uhum. Eu alisava meu cabelo porque eu ainda não tinha autonomia sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, né? Outras pessoas que cuidavam, minha mãe, minha tia, enfim. Mas eu lembro como que era sofrido pra mim a questão daquele trem fedendo, aquele alisante fedendo, passava, que trem ficava a semana inteira com aquele cheiro insuportável no cabelo da gente. Quando eu ia escovar meu cabelo, hoje a gente tem a pranchinha mais fininha e tudo mais, mas era uma prancha que era uma boca de jacaré, ela era dessa largura assim. Parecia um ferro de passar roupa. Parecia um ferro de passar roupa. E eu vivia com a minha testa queimada, minha orelha queimada, marca na orelha, marca E era aquele tormento, sabe? Aquele sofrimento. Eu lembro Qual que que era o seu time das escovadas aqui? o meu time, É, o nosso time foi a segunda geração, a né? segunda geração? Isso, porque teve a primeira geração, que era a Márcia, Ah, as meninas aqui, né? A Márcia, a Miri, talvez você vai lembrar mais delas, sim. que tinha minha tia também no meio. E aí depois vieram nós, que eu acho que foi fruto das meninas. A nossa geração foi a segunda geração, que foi os frutos aí, né? Mas não é porque, tipo assim, a gente tem um bocadinho a pele branca, mas os meus beijos vêm da senzala também, entendeu? Aham. Nós somos descendentes, né? Lá de meu tio, uma vez eu brinco. Pai, mãe, por que que tá chamando aquele moço de tio? Ele era negro mesmo, né? Minha avó tinha olho verde, irmã dele. Então, aí minha tia hoje tem lá, morava, quando eu fui para Belo Horizonte e tal, tinha lá na casa da minha tia, que morava a minha avó nos fundos, mais meus tios. Minha tia é casada com negro também. Então, assim, a gente não tem muito essa questão de cor de pele e tal. Mas é bom ensinar para as crianças, né? Que existe e que o bom da vida é essa diversidade, né? Essa Nós somos diferença. essa diferença que faz a gente, e que talvez seja, na minha opinião, a vontade do Criador, que a gente converger para o mesmo caminho, né? Conviver com as diferenças e fazer essas diferenças virar uma coisa bacana que nos leva até Ele. Que a gente, por mais que a gente esteja aqui, a gente tem que pensar sempre que Deus nos fez imagem e semelhança dele, né? Então, assim, fazer uma dinâmica aqui, o impacto, né? Você gosta, eu acho que você vai deixar muito impacto na vida das pessoas, que você é Ai, uma que pessoa bom. bacana. Eu acho que a gente não está aqui, né, por acaso. Pelo menos a mim, você já chamou atenção para uma pessoa positivamente, né? E como você se imagina daqui 10 anos? Nossa, eu já me fiz muito essa pergunta. Sabe? Eu já me fiz muito essa pergunta. Como eu me imagino daqui 10 anos? Porque a gente fala assim, são 10 anos, mas 10 anos passa assim. Há 10 anos atrás, eu estava em uma situação que eu lembro como se fosse ontem, sabe? Então é a questão do tempo, igual você falou, né? A gente fazer tudo com propósito, saber fazer e fazer com propósito, tudo tem que ter um propósito. Eu não gosto muito de fazer planos, não, sabe? Eu sou muito assim do deixar a vida me levar, sabe? Às vezes é bom, às vezes é ruim, sabe? Que a gente também tem que ter um planejamento. O planejamento, ele faz você chegar a lugares mais rápidos do que quando você deixa a vida te levar. Hum? Mas eu acho que eu me imagino assim, no lugar de uma mulher forte, uma mulher que talvez não tenha vergonha do que foi, sabe? Não se arrependa de coisas que fez. Eu gosto de falar sempre disso. Que eu prefiro fazer e errar do que não fazer e imaginar como que poderia ser feito, sabe?
Então, assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E eu me imagino num lugar de destaque, digamos assim, né? Não destaque que eu falo, sei lá, não destaque de benefícios, mas um lugar que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu quero ser igual a ela, sabe? É Bacana. esse lugar que eu quero. Daqui 10 anos eu quero estar num lugar que as pessoas falam assim, eu quero ser igual a ela. Ser espelho, né? Ser espelho. Isso aí. A gente tem que ensinar, educar e, acima de tudo, ser espelho para aqueles que estão à volta, né? Sim. Porque espelho positivo, porque às vezes também, né? Muitas vezes Espelho positivo. isso. Isso. Uma dinâmica bem leve. Perguntas rápidas aqui para nossa Valéria. Um livro que você leu, que você gostou, que você recomenda? Rapaz, você é hipócrita não, tá? Eu não sou muito de ler, não. Mas um livro, assim, que eu levo pra... que eu sempre tô lendo, Bíblia Sagrada. Pra mim, o melhor livro de todos é a Bíblia Sagrada. Bacana, muito interessante. Também acho que é o livro mais importante do ser humano precisa de ler. Todo ser humano precisa de ler a Bíblia, né? Um filme que mudou sua vida. Em busca da felicidade. A cena que você mais gostou do filme. A cena que eu mais gostei do filme, que foi a cena que mais também me pegou, foi quando ele perde tudo, né? Ele perde o casamento, ele perde dinheiro, ele perde tudo, que ele vai dormir no abrigo com o filho. E tem uma parte do filme, não sei se todo mundo já assistiu, se não assistiu, é um filme que eu indico pra vocês, que ele pega a máquina dele ali, ele vende uma máquina do tempo, né? Que ele pega a máquina e conserta a máquina estava estragada, e era a única saída que ele tinha para sair daquela situação era aquela máquina. E a máquina vai e ele consegue consertar ela, e aí ele chora, e tava no abrigo, ele chora bem caladinho pro filho dele não escutar, defendendo o filho dele, né, daquela realidade que ele estava vivendo, colocando tudo como se fosse uma grande aventura pro filho, poupando o filho daquela situação que ele estava vivendo e que ele dá a volta por cima. Então, assim, é um filme que eu sempre tô assistindo. É um filme bem antigo, mas eu sempre tô assistindo. Com Will Smith. Will Smith. Ok. Ah, tá. Eu acho que eu já sei. É um que ele tem um terno preto, cor Isso, bacana. Esse mesmo. Em busca esse com Will filme. Smith. Tem, Isso. com o filhinho Com o filhinho dele. dele Não é esse? pequeno. Aham. Bacana. Esse filme é um filme que traz muitas emoções, Sim, né? E é um sim, filme que, tipo assim, retrata muito de muitas coisas que a gente vive também, sim. né? Às vezes você tá vivendo uma situação que você tem duas opções. Ou você joga a toalha ou você vai tentar dar a volta por cima, né? Tem muita gente que joga toalha achando que é Tem mais muita gente que fácil, joga né? a toalha achando que é mais fácil, esperando alguém salvar você, né? Uma frase ou uma palavra que te define hoje. Uma frase que me define muito, é uma frase que eu carrego muito comigo, que é assim: ainda não cheguei onde gostaria, mas estou mais perto do que ontem. Não cheguei onde eu queria chegar, mas já já não estou aonde eu estava, né? Já não estou mais aonde eu estava, é isso. Queria agradecer imensamente você por você ter vindo. Foi um prazer ter você aqui comigo nessa conversa. E deixar para você fazer as suas considerações finais, né? Mantini, eu que agradeço, tá? Pelo convite. Eu confesso pra vocês que no início eu tava bem nervosa. Tava bem nervosa como que a gente ia conduzir essa conversa. Mas foi de uma forma bem leve, né? Fiquei muito à vontade. Agradeço pela oportunidade. E esses espaços, né? Eu acho que ele tem que chegar a mais pessoas, né? O maior número de pessoas. Porque, e você, essa preocupação que você tem em quem você vai chamar para estar aqui no bate-papo, para conversar. Gostei muito, tá? Do espaço, gostei muito da nossa conversa. E é isso, gente. Eu acho que eu mostrei um pouquinho de quem eu sou, da minha opinião, do que chegou a ser, né? Do que aconteceu para mim ter essa opinião formada. Acredito que a gente tem muito a aprender também, né? A gente está sempre aberto. E é isso, queria agradecer mesmo a vocês que estão nos assistindo. Quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram. Meu Instagram ele é voltado hoje 100% para o público feminino, mas eu quero abordar outros assuntos também, né? A questão do jovem na política. Acho que isso é uma forma... Você me deu uma ideia bem bacana também.
E é isso. Obrigada mesmo pela oportunidade.